Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão, sejam muito bem-vindos. No episódio de hoje nós vamos encerrar a nossa reflexão sobre a Virgem Maria ser nossa doçura. Estamos terminando o capítulo 2 do livro Glórias de Maria, né? Estamos na segunda parte dessa última partezinha do capítulo 2. Então, bora ler primeiro o livro e depois a gente passa para a reflexão. Maria é nosso auxílio no tribunal divino. Quando uma alma está para sair desta vida, diz Isaías, se conturba o inferno todo e manda os demônios mais terríveis a tentá-la antes de sair do corpo e depois acusá-la quando se apresentar ao tribunal de Jesus Cristo. O inferno via-se lá embaixo, à tua chegada todo turbado, e diante de ti levanta gigantes. Isaías capítulo 14, versículo 9. Mas Ricardo diz que os demônios, em se tratando de uma alma patrocinada por Maria, não terão atrevimento nem ainda para acusá-la, pois sabem muito bem que o juiz nunca condenou, nem condenará jamais uma alma patrocinada por sua grande mãe. São Jerônimo escreve à Virgem Eustóquio, que Maria não só socorre seus amados servos na sua morte, mas também os vem esperar na passagem para a eternidade, a fim de os animar e de os acompanhar até o tribunal divino. Ó dia esse, exclama o santo, em que a Mãe de Deus, rodeada de muitas virgens, há de vir ao teu encontro. E isso se conforma com o que a mesma Santíssima Virgem disse a Santa Brígida, referindo-se a seus devotos moribundos. Na hora da morte, dos meus servos eu venho, como senhora e mãe amantíssima deles, e lhes trago consolo e alívio. Ajunta São Vicente Ferrer, que a bem-aventurada Virgem recebe as almas dos que morrem. Nossa amorosa Rainha acolhe sob o seu manto as almas dos seus servos, apresenta-as ao Filho, que as deve julgar e tem-lhes a salvação. Foi o que aconteceu a Carlos, filho de Santa Brígida. Morrera na perigosa carreira de soldado, longe da mãe, que por isso mesmo foi muito temia pela salvação dele. Mas a Santíssima Virgem revelou-lhe que Carlos se havia salvo, pelo grande amor que lhe consagrava, razão por que ela própria o assistira na última hora, sugerindo-lhe todos os atos cristãos necessários no momento. Ao mesmo tempo, viu a Santa Jesus Cristo no trono e viu também que o demônio lhe apresentou duas acusações contra a Santíssima Virgem. Era a primeira que Maria lhe tinha impedido de tentar o moribundo. A segunda, que ela mesma havia apresentado ao juiz a alma de Carlos e assim a salvara, sem lhe permitir alegar nem ainda os direitos que ele, demônio, possuía. Seus vínculos são uma atadura de salvação, e nela acharás tu no fim o teu descanso. Eclesiástico 6, 29, 31. Feliz de ti, meu irmão, se na hora da morte te achares preso pelas doces cadeias do amor à Mãe de Deus. Como cadeias de salvação, esses vínculos te assegurarão a tua eterna bem-aventurança e te farão gozar na morte aquela paz bendita
que será princípio da paz e do repouso eterno. Refere o padre Bienetti, no seu livro A Perfeição, que assistindo ele, um grande devoto de Maria à hora da morte, o ouviu dizer antes de expirar: Ó meu padre, se soubesses quanto contentamento sinto por ter sido servo da Santíssima Mãe de Deus. Não sei explicar a alegria que sinto neste instante. Tinha o padre Soares muita devoção a Nossa Senhora e costumava dizer que trocaria sua ciência pelo valor de uma Ave Maria. Ao morrer, tanta lhe era a alegria que exclamou: Nunca imaginei que fosse tão suave o morrer. O mesmo contentamento e alegria sentirás também tu, devoto leitor, que na hora da morte te recordares de haver amado a esta boa mãe, a qual não sabe deixar de ser fiel com seus filhos, que foram fiéis em servi-la e em obsequiá-la, visitando-lhe as imagens, rezando o rosário, jejuando, rendendo-lhes graças com frequência, louvando-a e encomendando-se a seu poderoso patrocínio. Não te privará desta consolação a lembrança de teus pecados passados, se de hoje em diante cuidares em te viver como bom cristão, servindo a tão grata e benigna Senhora. Verdade é que o demônio há de vir por angústias e tentações para levar-te ao desespero. Mas a Virgem te confortará, virá em pessoa te assistir na hora da morte, como o fez a Adolfo, conde de Alsácia. Deixara ele o mundo e entrara para a ordem dos franciscanos, onde se tornara, como rezam as crônicas, um grande servidor de Maria. Estando para morrer, ao pensar no rigor do juízo divino, começou a temer perante a morte, cheio de receios sobre a sua salvação. Então Maria, que não dorme nas angústias de seus servos, acompanhada de muitos santos, se apresentou ao moribundo e, animando-o, lhe disse: Meu caro Adolfo, por que tens medo da morte? Porventura não me pertences? Com estas palavras, o servo de Maria se consolou, desaparecendo todos os seus temores, e expirou em santa paz e contentamento. Eia, pois, animemo-nos nós também, ainda que sejamos pecadores. Tenhamos confiança que Maria há de vir assistir-nos na hora da morte, consolando-nos com sua presença, se a servirmos com amor durante os dias que ainda nos restam no mundo. Nossa rainha prometeu um dia a Santa Matilde que havia de vir assistir à hora da morte todos os seus devotos que servissem fielmente em vida. Que consolação, ó meu Deus, não será nossa quando no último momento da nossa vida, tão decisivo para a causa da nossa salvação, virmos ao pé de nós a Rainha do Céu, assistindo-nos e consolando-nos com a promessa de sua proteção. Inumeráveis exemplos da assistência de Maria a seus servos moribundos, além dos já citados, vêm narrados em vários livros. Esse favor foi concedido a São Félix de Cantalício, Capuchinho e a Santa Clara de Montefalco, a Santa Teresa, a São Pedro de Alcântara. Conta que
padre Crasset, que Santa Maria Ognoscense viu a Santíssima Virgem à cabeceira de uma devota viúva de Willenbrock, que ardia em febre, e viu-a consolando a doente, refrigerando e aliviando-a em sua febre. Fechemos este capítulo com um novo exemplo, que fala em terno amor desta boa mãe para com seus filhos na hora da morte. Exemplo: São João de Deus, estando para morrer, esperava a visita da Santíssima Virgem, de quem era muito devoto. Não havendo vir, porém, entristeceu-se muito e disso queixou-se com os parentes. Eis que a seu tempo lhe apareceu a Mãe de Deus e repreendeu-o, dendo-o da sua falta de confiança. Diz-lhe em seguida estas meigas palavras que devem alentar a todos os seus servos. João, não abandono os meus servos numa hora como esta. Com isso, parecia querer dizer: que estás pensando, meu caro João? Que eu te havia abandonado? Não sabes, então, que nunca abandono meus servos à hora da morte? Não vins mais cedo, porque ainda não era tempo. Agora sim, vim te buscar. Vamos juntos para o paraíso. Pouco inspirava o santo, em 1550, e voava para o céu, a dar graças à sua amantíssima rainha por toda a eternidade. Oração. Ó minha Mãe suavíssima, qual será a morte de um pobre pecador como eu, quando penso naquele terrível momento em que hei de expirar e comparecer ao tribunal divino? Tremo e fico todo confuso e muito duvido da minha salvação eterna, lembrando-me de que eu mesmo escrevi a sentença de minha condenação. Ó Maria, do sangue de Jesus e na vossa intercessão ponho toda a minha esperança. Sois rainha do céu, a soberana do universo. Numa palavra, sois Mãe de Deus. É verdade que sois muito elevada em dignidade, mas vossa grandeza não vos afasta de nós, senão que faz com que tenhais ainda mais compaixão de nossas misérias. Quando elevados a alguma dignidade, abandonam os amigos do mundo e desprezam seus antigos companheiros no infortúnio. Mas vosso coração tão amoroso não procede assim, mas se empenha em aliviar, onde maiores misérias descobre. Assim que vos invocamos, vindes em nosso socorro. Prevenis até nossas preces com vossos favores. Vós nos consolais nas aflições, dissipais as tempestades e venceis os inimigos. Em suma, nunca perdeis ensejo de trabalhar para nosso bem. Bendita seja para sempre aquela divina mão que em vós aliou a tanto amor, tanta grandeza, tanta majestade e tanta ternura, pois em vossa felicidade encontro também a minha também, e considero minha a vossa ternura, ó Consoladora dos aflitos. Consolai uma alma aflita que a vós se recomenda. Aflito estou por causa dos remorsos de uma consciência tão sobrecarregada de pecados. Não sei se tenho chorado como devia. Vejo todas as minhas obras cheias de defeitos e manchas. O inferno só espera por minha morte para acusar-me.
A justiça divina ultrajada quer ser satisfeita. Que será de mim, minha mãe? Se não me ajudardes, estou perdido. Que dizeis, quereis ajudar-me? Ó Virgem piedosa, consolai-me. Obtende-me verdadeiro arrependimento de meus pecados. Alcançai-me força para emendar-me e ser fiel a Deus nos dias que ainda me restam. E quando eu me achar nas ânsias da morte, ó Maria, esperança minha, não me abandoneis. Então fortalecei-me mais do que nunca e assisti-me para que, à vista de meus pecados relembrados pelo demônio, eu não me entregue ao desespero. Ó Senhora minha, excusai-me tanta ousadia. Vinde vós mesma consolar-me com a vossa presença. Tantos outros já tendes feito, a tantos outros já tendes feito semelhante graça. Fazei-a também a mim, se grande é minha ousadia, ainda maior é vossa bondade, que anda procurando os infelizes para os consolar. É nesta que eu ponho a minha esperança. Seja vossa minha glória, vossa eterna glória. Seja vossa eterna glória o haver de salvo do inferno e conduzido ao vosso reino um pobre condenado. Lá espero depois consolar-me, estando sempre aos vossos pés, dando-vos graça, louvando-vos e amando-vos eternamente. Ó Maria, eu espero em vós. Não me deixeis ficar desconsolado. Assim seja, assim seja. Amém. Bom, vamos para a nossa reflexão. Nós precisamos sempre lembrar que vale a pena pedir a intercessão de Maria. E outro ponto importante é que todo mundo vai passar pelo tribunal divino. Após a morte, todas as pessoas vão ser colocadas no tribunal. Os que entrarem, em todos os requisitos para entrar no reino dos céus, Deus escolherá. E outros não vão para a ressurreição eterna, mas infelizmente para a morte eterna. E outro ponto importante que foi colocado aqui é que o demônio vai nos acusar. Vai acusar nossos pecados. Ele vai tentar fazer com que a gente desista de Deus, colocando a desesperança em nosso coração, a desconfiança na misericórdia divina e na proteção da Virgem Maria. Por isso que vale a pena a gente pedir a ajuda de Nossa Senhora. E tantos exemplos foram dados, inclusive o do filho de Santa Brígida, que ela teve a graça da revelação de que ele foi para o céu. Eles recorreram à Virgem Maria com confiança. Nós também devemos o fazer. Que nossa oração da Ave Maria não seja uma Ave Maria mecânica, que clama também pela hora da morte, mas que seja uma oração profunda, verdadeira, com confiança. Isso faz até me lembrar de um ponto importante, que Santo Francisco de Assis, quando ele rezava, virava e mexia, ele se perdia em parte das suas orações, inclusive das orações já decoradas, aquelas prontas. Conta, que uma vez ele estava rezando o terço do Pai, aí na hora de rezar o primeiro Pai Nosso, ele parou no Pai. Todo mundo terminou de rezar o terço e ele estava no Pai ainda, porque estava refletindo sobre o Pai. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer com esse exemplo? É que a gente precisa de pegar nossas orações que a gente sabe decorado e rezar em cima delas, meditar em cima delas. Então, o que seria isso?
tanto a oração do Pai Nosso quanto a oração da Ave Maria, vale a pena a gente pegar em algum momento e refletir cada palavra, pedir a luz do Espírito Santo, né, para que a gente possa entender cada sentido, para que na hora que a gente for rezar elas, a gente reze com profundidade, com amor, entendendo que a fé também passa pelo conhecimento. Ninguém tem fé se ninguém ensinou essa fé para outra pessoa. E foi ensinado, isso diz São Paulo, né? Então, que a gente possa pegar aquilo que a gente conhece, colocar nas mãos de Deus, pedir a ajuda dele, para a gente rezar com profundidade. E eu convido a vocês nesse momento a gente rezar pela nossa hora da nossa morte e pelo agora, para a gente vencer as nossas tentações, nossas dificuldades, por intercessão da Virgem Maria, entendendo que ela é nossa mãe e ela é nossa doçura em nossa vida. Sempre salve. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora e na hora da nossa morte, que a gente possa entender isso, pedir a ajuda dela todos os dias, todos os instantes. Uma coisa é certa, a gente tem muito conhecimento, mas é preciso muitas vezes colocar isso em prática. Pode ser que muitas vezes a gente não faça isso, né? Aquilo que a gente sabe, a gente não aplica. Se a gente conhece Maria, sabe sobre ela, sabe sobre a intercessão dela, precisamos aplicar isso na nossa vida, pedir a ajuda dela com confiança. Que a Mamãe do Céu possa proteger, cuidar de cada um de nós, que somos seus filhos, nossas famílias, nossos trabalhos, nossos serviços, tanto na igreja quanto fora, em todos os âmbitos da nossa vida. Reze por nós do podcast e nós rezaremos também por vocês. Encerro aqui este episódio. Convido vocês a curtirem, compartilharem, se inscreverem, né? E a gente vai se falando no próximo episódio, tá bom? Fiquem na paz, com Deus Nossa Senhora. Até mais. Tchau.